levar aqui sua descrição, eu não peguei, né, decorei. Vou ter que ler, Tá, de vocês 2. tranquilo, Tranquilo. Então tranquilo. vamos, agora vá. Olá, sejam bem-vindos a esse podcast especial, onde nós recebemos 2 grandes profissionais para um bate-papo aqui nesse estúdio. De um lado, a nossa psicóloga Rafaela Carneiro. A Rafaela, que é psicóloga com formação em Gestalt terapia, focalização bioenergética e pós-graduação em neuropsicologia. De outro lado, a fisioterapeuta Renata Thieme. A Renata, que tem doutorado em fisiologia respiratória, pós-doutorado em psiquiatria e saúde mental, instrutora de yoga e formação em focalização também. Muito bem-vindas ao nosso programa de hoje. Se sentam à vontade para a gente explorar um assunto que vocês vieram, né, apresentar para a gente de um projeto inovador para a nossa localidade, mas com uma proposta diferenciada também no processo terapêutico que a gente vai conversar aqui agora, não é isso? Isso mesmo, Monique, muito obrigada. Um prazer estar aqui com você, trazendo esse tema tão importante para a atualidade e tão importante para nós também, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa história de vida. Vai ser ótimo poder conversar sobre isso. Nós que agradecemos. Também agradeço demais, Monique. Estou muito honrada de estar aqui, feliz da gente estar podendo apresentar, esse projeto que é tão importante para a gente. Aham. Então, gente, 2 profissionais de um lado, uma que cuida da saúde mental e a outra que cuida da saúde do corpo físico, né? E partindo desse contexto, o que surge então desse encontro entre uma psicóloga e uma fisioterapeuta? Uhum. Bom, acho que antes de trazermos a resposta para essa pergunta e desenvolvermos aqui, né, o tema que viemos trabalhar, que viemos contar, acho importante a gente fazer uma prática de um minuto de silêncio agora, né. O silêncio, ele é um grande alicerce de toda a nossa proposta e experimentar o silêncio é diferente de falar do silêncio, né. Então eu quero convidar, acho que em qual câmera eu posso falar? Quero convidar quem estiver nos acompanhando que também se permita fazer esse minuto de silêncio junto com a gente, para que a gente possa trazer a nossa presença para cá, para que a gente possa se colocar inteiramente nesse momento. Então Correto. vamos lá? Vocês topam? Vamos lá. Vamos lá. Hum. Ai, que Hum. coisa boa. Hum. Poder experimentar o silêncio. Tô aqui lembrando de um grande mestre, gestalt terapeuta, que é o Jorge Ponciano Ribeiro. Com ele eu aprendi a olhar para o silêncio de um jeito diferente. Ele fala que o silêncio não é a ausência de barulho. O silêncio é um estado de presença, né. Muitas pessoas têm a ideia de que silenciar é
controlar a mente, é não pensar em nada, né? E não é exatamente por aí. É trazer a presença para o aqui e agora. Ele até dá um exemplo muito interessante, que é uma orquestra. O que é o silêncio da orquestra, né? Não é quando os instrumentos não estão sendo tocados. É quando todos os músicos estão tão presentes ali que eles estão tocando extremamente afinados. E aí a junção de toda aquela afinação forma o silêncio da orquestra, que é a presença da orquestra, né? Então, quando a gente quer silenciar, na verdade é estarmos presentes, estarmos aqui, agora, percebendo o nosso corpo, percebendo a nossa respiração, percebendo como o ambiente nos toca, né? E como que tudo isso ressoa internamente. E tem um pouco a ver, então, aliás, um pouco a ver, não, diretamente a ver com a proposta que vocês vieram apresentar aqui hoje, que é o projeto Aham, Ser Corpo. exato. Tem Sim. justamente essa pegada, né, de sugerir que você olhe para o seu interior, que você se Aham, ouça, né, a partir desses movimentos. aham, Então, aproveitando esse gancho desse momento de silêncio que a gente fez aqui agora, que a gente fez essa interiorização, digamos assim, sim, o que que aham, é então o projeto Ser Corpo? Como que ele se apresenta? É Rafaela ou aham. Renata que vai responder? Uhum. Eh, bom, é só fazendo trazendo um pouquinho mais sobre o que uma psicóloga e uma fisioterapeuta Aham, que surgiu desse encontro, né, esse encontro surgiu Ser Corpo, mas surgiu, eh, não só esse método, né, que a gente está trazendo, eh, mas o que qual é a ponte que a gente pode fazer entre o corpo, e o corpo que tem dor, que muitas vezes que chega para uma fisioterapeuta é um corpo que sente dor, né. uhum, E para uma psicóloga, é uma mente que de alguma forma precisa de um ajuste, né. Tô muito ansiosa, tô me sentindo muito ansiosa, tenho muitas preocupações na cabeça, tenho desafios, que eu quero de alguma forma, dar um contorno diferente. uhum, E a gente traz uma proposta quando a Rafa traz o silêncio, né, o que existe por baixo da dor, o que existe por baixo dessa mente inquieta, né, e acessar trazer essa conexão íntima, que existe nesse silêncio, e esse silêncio não é sobre não pensar, não é sobre não sentir dor, né, mas é também sobre, saber que nesse silêncio existe toda uma camada, eh, com muitas possibilidades, tanto a nível mental quanto a nível emocional. Então, às vezes, quando a gente fala, né, sobre dor, a gente não está falando daquela camada do corpo que dói, a gente não está falando de um joelho que está lesado, a gente não está falando de uma mente ansiosa só, né, mas o que existe para junto com essa mente ansiosa, né, junto com essa dor. E aí a gente acessa uma camada mais emocional, né, e aí é onde tem a conexão, é, aonde dentro daquela dor física existe uma camada, um fundo emocional por trás, e como as emoções também influenciam nas questões do corpo, né. Muitas vezes é difícil desconectar uma emoção do corpo, né, então, muitas vezes quando a gente está com medo, a gente sente frio, a gente sente calafrio, tem gente que sente uma tensão, uma contração muscular e vice-versa. Então, quando você traz esse encontro, eu acho que é muito essa ponte que a uhum, gente gostaria de fazer uhum. entre o corpo e a mente, e o que tem para além dessa ponte também. E é dessa forma que o projeto Ser Corpo se desenhou? Sim, na verdade a gente percebeu que corpo e mente foram separados só por uma questão didática, né. A fisioterapia ficou com o corpo, a psicologia ficou com a mente. Sim. Mas não existe essa separação, né, não existe o que é só do corpo e o que é só da mente. E aí eu fui percebendo enquanto psicóloga, na minha prática, que muitos clientes entendiam muita coisa a respeito da própria vida,
a respeito dos próprios bloqueios, a respeito das dificuldades que eles tinham, mas só entender não era suficiente, né? Não era suficiente para que eles pudessem desenvolver as mudanças que eles gostariam de desenvolver na vida deles, né? Então tinha algo ali, tinha um passo a mais que precisava ser dado, né? E aí o que eu entendo da Renata no trabalho dela é que ela percebia que a dor no joelho, como ela trouxe, né, não falava só de uma dor no joelho. Tinha uma emoção, uma questão subjetiva associada, né, a essa dor no joelho. Então, a nossa proposta é trazer mesmo um convite para que as pessoas possam se perceber de uma maneira mais integral, né? Sem essa dicotomia corpo-mente, porque na verdade isso não existe na prática. E essa observação de vocês dentro, né, dos atendimentos do consultório, Aham, né, que vocês já fazem com seus pacientes, foram aham. bases assim principais para vocês desenharem toda essa construção desse projeto? Foi uma das bases. É, Uma das, uma das. uma das. É, mas o ser corpo, ele passa muito pela nossa história pessoal, pelas nossas experiências pessoais, né? À medida que a gente foi percebendo em nós essas mesmas dificuldades, né, que os nossos clientes enfrentavam no consultório, traziam para a gente no consultório. E aí a gente foi se dando conta de que novos passos a gente poderia dar, né? Qual é o novo olhar que eu posso trazer para essas questões que de alguma maneira eu percebo que estão truncadas, que não estão se movimentando, que eu sei muito a respeito, mas que eu não consigo fazer diferente, né? Então, partiu muito de uma busca pessoal também, né? Eh, de encontrar um sentido maior, de conseguir ver de uma nova perspectiva. E aí, a partir da nossa experiência de ver que funcionou com a gente começou a introduzir isso no consultório, né? E de perceber que funcionou com o outro também. E aí, a ideia do ser corpo, enquanto núcleo, enquanto projeto, é multiplicar isso que a gente se deu conta, tanto nos nossos processos pessoais, como no consultório, nos atendimentos individuais. Uhum. E o que que diferencia a proposta do projeto Ser Corpo das demais abordagens que já existem no mercado atualmente, por exemplo? Qual que é a Uhum. principal diferenciação que vocês conseguiriam pontuar aqui para quem está nos acompanhando e conseguir perceber a importância desse projeto e de que forma isso vai poder ajudar ainda mais quem procura esse tipo de atendimento? Uhum. Sim. Eu acho importante só dar um contorno, assim, que a gente está falando do ser corpo enquanto projeto. Acho importante dizer que o ser corpo é um método terapêutico, né? E dentro dessa metodologia, a gente tem uma proposta basal, que é esse silêncio, né? Que é esse contato interno. E a partir disso, existem outras camadas que a gente também quer explorar, né, Renata? Sim. A gente pensou muito nessa questão do que promove uma mudança, né? Uma transformação profunda. Eh, e, e juntando, né? Unindo os nossos processos pessoais e pensando em como, de alguma forma, isso poderia estar tocando também nas outras pessoas, né? Enquanto trazendo uma transformação possível. Eh, o que diferencia é muito uma mudança de uma visão, expandida sobre como é perceber que uma mudança aconteceu, né. Então a gente fala muito de pequenos passos, né, pequenos movimentos que acontecem, e que de repente gera uma transformação, e que de repente eu me dou conta que aquilo já é diferente, né. Eh então esses micromovimentos, muitas vezes eles passam despercebidos, né, ao longo da caminhada de cada um. E a ideia é como cultivar, como que eu posso olhar, como eu posso tomar consciência disso que já está acontecendo, de que já está tendo uma mudança,
significativa, porque toda mudança ela é significativa, porque ela é que vai conduzir para uma percepção expandida do que é realmente uma transformação. Aham. É, e que a nossa base ela tá nesse passo a passo de como trazer esse olhar diferenciado, né? Então a gente olha para o corpo, a gente traz o corpo como protagonista, porque a gente tem como base um trabalho que percebe o corpo como esse baú, né? Que contém muitas informações e, e como a gente acessa esse baú, né? Como a gente pode tocar esse baú, como de alguma forma como a gente pode oferecer uma companhia para que esse baú seja aberto, né? De forma cuidadosa, de forma respeitosa, sabendo que tem muitas coisas nesse baú que podem ser exploradas, de forma que essa exploração, a forma como isso pode ser explorado é o que vai trazer esse diferencial, né? Da, da sensação de que algo mudou, né? Sim. Quer trazer mais alguma coisa? Sim, eu percebo que a grande especificidade do nosso método é um convite para olhar de forma muito cuidadosa para o nosso corpo, que é, na verdade, é, que no nosso corpo existem muitos registros, né? Muitas memórias de tudo que a gente vive. A gente tem uma ideia de que a nossa história fica registrada na nossa memória encefálica, né? E sim, existe esse registro mental, né? Mas o nosso corpo também tem os registros. Então, por exemplo, se você toma um susto, Monique, a primeira coisa que vai te acontecer é a sua respiração vai travar, né? O olho vai ficar arregalado, a respiração vai ficar travada, né? Como eu falei, vai dar um friozinho na barriga, que é a adrenalina descendo. E só depois de todas essas sensações, de todos esses movimentos que são sentidos no corpo e ficam registrados no corpo, é que essas informações vão ser direcionadas para a mente para que você consiga simbolizar. Ai, que susto, Uhum. né? Então, o susto ele não fica gravado só na mente, ele fica gravado no corpo. E uma coisa interessante é que as nossas experiências, elas são subjetivas e muito individuais. Então, o susto para Monique pode ter um caráter, pode ter um gosto, pode ter um sentido. O susto para Renata pode ter outro, Uhum. né? Então, o susto para você pode ser algo assim: nossa, eu estava numa brincadeira com as minhas amigas e olha que legal, fui pega no susto. Né? O susto para Renata pode estar associado a medo, a ameaça, né? Então, são essas informações que ficam registradas no corpo. E a nossa metodologia, ela tem a proposta, né, tem a ideia de acessar essas informações, né? Escutar o que o corpo tem a dizer sobre você mesma, né? Como que o corpo conta a sua história, né? E a Rê falou do baú, né? O baú que guarda muitas coisas. A gente até trouxe uma caixinha aqui, uma caixinha de joias, para simbolizar um pouco disso que a gente está querendo trazer, né? Essa ideia. Quando a gente olha para essa caixinha, vou deixar ela aqui pertinho de mim, para ficar mais fácil de visualizar. Olhar para essa caixinha, a priori, nos dá a possibilidade de inferirmos sobre o que tem nessa caixinha. A gente não consegue afirmar com exatidão o que tem, né? Então, olha, é uma caixinha de joias, então acredito que tenha joias, né? Isso é uma interpretação. Acredito que tenha joias. Mas será que tem joias, né? E se a gente pudesse abrir essa caixa, ter a oportunidade de olhar o que tem lá dentro, ter a oportunidade de tocar o que tem lá dentro, de sentir a textura, de perceber a cor daquilo que tem lá dentro, de se dar conta do que de fato tá ali nessa caixinha, né? É diferente, né? Então, se eu abro aqui, embora seja uma caixinha de joias, eu posso encontrar uma colher, né?
Parece contraintuitivo, como que tem uma colher numa caixinha de joias? Né? E eu posso encontrar outras tantas coisas de variadas cores, formatos e texturas, né? É assim também com a gente, né? Essa caixinha, ela está representando aqui o nosso corpo. Se a gente se coloca com disponibilidade para acessar esse corpo, para olhar o que tem lá dentro, para sentir cada um dessas marcas, cada uma dessas emoções que de repente não puderam ser expressas, cada uma dessas sensações que às vezes não tem nem nome, né? Às vezes a gente sente coisas que a gente não consegue nem nomear, né? Aí, sim, a gente está dando um passo para a mudança. Porque muitas pessoas têm a ideia de mudança como uma transformação súbita, né? De repente, mudei. E não é essa a proposta que a gente tem. Né? Não é dessa forma que a gente concebe a mudança. A gente entende a mudança como um pequeno passo. Cada mudança, um pequeno passo em direção a uma transformação maior. Né? E a mudança, dentro dessa nossa metodologia, ela vem em forma de alívio. Então, quando você se coloca disponível para escutar a sua experiência, e essa experiência encontra um espaço para ser vista, ouvida e se direcionar, né? Aquela energia vai se direcionar de alguma maneira, vai ser canalizada de alguma forma. Ai, que alívio! Né? Então, esse alívio é semelhante, vou trazer uma outra analogia aqui. Imagina que você está numa piscina, segurando uma bola lá dentro da piscina, né, debaixo d'água. Você está ali fazendo muita força para segurar aquela bola. Né? Seus músculos estão ali tensos e você está completamente concentrado em manter a bola debaixo d'água. Aquelas bolas de praia. E aí você fala, cara, eu vou soltar essa bola. Quando você solta, você sente alívio. Você não precisa mais fazer força com o seu braço. Você não precisa ficar ali mais preocupado em conter aquela bola ali embaixo. Né? Da mesma forma com as nossas emoções, com as nossas sensações. Né? Que o corpo às vezes fica fazendo muita força para manter aquilo comprimido, para manter aquilo escondido, para manter aquilo sem ter uma expressão, né? E aí, ai, que alívio poder soltar. E de alívio em alívio vai sendo construída essa transformação que se busca, né? Então, quando a gente fala de mudança, e a Rê trouxe os micromovimentos, né? São esses micromovimentos de alívio que o corpo vai experimentando e ele vai se soltando e ele vai entendendo que agora ele tem segurança para existir de uma nova forma. Né? Agora eu sinto que eu posso expandir, eu não preciso ficar com isso mais aqui preso, né? Gastando energia, fazendo esforço para aprisionar essa sensação dentro de mim. Eu acho que essa palavra esforço é algo que é importante de trazer, porque muitas vezes a gente acha que precisa fazer esforço para uma mudança acontecer, né? Imagina, por exemplo, uma sementinha que está ali embaixo da terra, né? E, ela não precisa, a gente não precisa forçar ela a brotar, né? Uhum. Tem algo dentro daquela semente que pulsa já um movimento. E o que a gente oferece é o cuidado com isso. E essa semente pode representar uma sensação no corpo que a gente não tem, que a gente não sabe nomear ainda, um aperto no peito, um engasgo, uma sensação de uma bola na garganta, um desânimo que não tem explicação, ou uma emoção que já está lá latente, você acha que ela não tem espaço para ser sentida, como se ela fosse algo muito inadequada. Então imagina tudo isso como se fosse essa semente. E a proposta do Ser Corpo é oferecer como que eu cuido dessa semente. Uhum. Que companhia que eu posso fazer para que ela possa poder brotar na sua... para que possa existir uma permissão para que aquela semente possa viver o tempo e o processo dela, né? Então acho que a gente vem oferecer essa nutrição. Como é que eu nutro isso que precisa ser visto, isso que precisa ser cuidado, né? Então a gente oferece muitas formas de nutrição. Exato.
Então a gente oferece a nutrição através da atenção que eu dou para atenção. E como é essa atenção? É uma atenção diferenciada Uhum. para olhar para aquela semente, pensando agora na, nas nossas abordagens enquanto técnicas, né? Sim, sim. Eh, Tem o movimento também, que pode trazer alguma, alguma possibilidade de trazer para aquela semente alguma energia, né? Aham, aham. Tem uma respiração diferente que eu posso fazer para que eu possa escutar mais profundamente isso que eu estou sentindo, né? A semente. Eh, Tem também, além, né, da respiração e do movimento, da atenção, eh, onde que essa semente está? Qual é o contexto que essa semente está inserida? Sim. Então, olhar para trazer um dimensionamento maior para aquilo que está sendo sentido, né? Uhum. Então, tudo isso a gente quer trazer, né, para todo esse cuidado e todas essas possibilidades de cuidado, a gente traz nesse método. Isso que você falou seria a forma como esse trabalho seria realizado com cada paciente, dessa forma que se daria a aplicação dessa metodologia? Isso, percebo que sim. Acho que seria legal, trazer um exemplo aqui para talvez esclarecer, né, tudo isso que a gente está falando. Vamos imaginar uma pessoa que chega com a seguinte demanda: eu tenho dificuldade de dizer não. Mesmo que eu queira dizer não, eu não consigo dizer não. Um primeiro diferencial que a nossa metodologia propõe é a forma de enxergar essa demanda, né? Porque muitas pessoas vão ver isso como um problema que precisa ser resolvido a todo custo, Uhum, né? Esse uhum. é o meu problema e eu preciso agir, na resolução disso. E a gente vai propor o contrário. A gente vai propor, uma presença diante desse problema, né? Disso que é tido como problema. Porque muitas vezes o que a pessoa vê como problema está alicerçando uma série de outras questões que estão a níveis inconscientes e que não é só sobre resolver o problema, né? É entender o contexto onde esse problema foi desenvolvido, né? Teve uma época que eu gostava muito de suculentas. E aí eu comecei a perceber que as minhas suculentas elas estavam crescendo de um jeito que não era o esperado, né? Elas deveriam crescer ficando uma flor redondinha, né, com as pétalas ali todas organizadas, e elas estavam crescendo para cima, assim, as pétalas bem separadas umas das outras, e aí depois eu descobri que isso tem um nome, crescendo de forma estiolada. E aí eu fiquei, cara, o que que tá acontecendo, né? Por que que elas estão crescendo assim? E muitas vezes, na tentativa de resolver, né, eu acabei matando muitas suculentas, porque eu não me preocupei em entender a raiz desse comportamento. Eu só queria resolver e fazer com que elas crescessem da forma como eu estava esperando, né? E depois eu fui percebendo que, estudando, né, aprofundando no que estava acontecendo, que elas estavam crescendo daquela forma porque elas não estavam recebendo a luminosidade suficiente. Então, elas crescerem assim, né, esticadinhas, era uma busca de luminosidade, elas estavam buscando o sol, né, porque elas precisam da luminosidade para fazer os processos internos delas. Então, na verdade, isso que eu via como um problema era um jeito criativo que as suculentas estavam encontrando de satisfazer as necessidades delas. Então, da mesma forma, na nossa experiência humana, muito do que a gente vê como problema são formas criativas que a gente encontrou de lidar com Uhum. alguma questão, né? Dentro do repertório que a gente tem, dentro da estrutura emocional que a gente tem, pode parecer que não foi uma boa solução, mas dentro daquilo que é possível para a gente, foi o melhor que a gente conseguiu fazer, né? Então, a nossa visão sobre o problema não é algo que deve ser combatido a todo custo, é algo que deve ser escutado e algo que deve ser compreendido de forma contextualizada, né? E aí, voltando ao exemplo, né? Uma pessoa que vem com o problema de não conseguir dizer não.
qual o caminho que a nossa metodologia faria, né? Qual o convite a essa pessoa a nossa metodologia faria? Vamos escutar isso que você está chamando de problema, né? Perceba como é a experiência de não conseguir dizer não. O que você sente agora quando você se dá conta dessa situação no seu comportamento? Tem alguma parte do seu corpo que se manifesta? Tem alguma sensação que você percebe, que chega quando você pensa a respeito disso? E aí, a partir disso que vai surgindo, a gente vai conduzindo toda a metodologia, né? Sim. E a gente pode lançar mão de outras ferramentas, né? Não só dessa atenção ao corpo, mas como a Renata falou, dos movimentos, né? Existem alguns movimentos, algumas posturas corporais que são um convite para uma exploração dessa sensação e dessa experiência, né? Tem também a própria respiração, que sendo conduzida de uma maneira específica, pode promover o movimento dessa experiência e ao cliente entrar em contato melhor com essa experiência, até que o corpo experimente o alívio. A nossa busca é o alívio, né? E nós vamos buscar isso de variadas ferramentas. Às vezes, com a Monique, a atenção vai funcionar muito bem. Às vezes, você já tem uma conexão, né, com o seu corpo, com as suas percepções. E só de eu convidar você a sentir, você já vai rapidinho entrar em contato com essa experiência e chegar ao alívio. Mas, de repente, com uma outra pessoa, não seja essa a melhor via, né? Essa pessoa vai encontrar mais facilidade através dos movimentos, através de alguma postura, ou através da respiração, né? Ou através do contato com a natureza, que é algo também um diferencial da nossa proposta, né? Porque a gente percebe que só de estar na natureza, né, gente, é maravilhoso. A natureza, ela nos coloca num estado de presença. E para além disso, a natureza nos ensina muito. Ela nos ensina sobre ciclos, ela nos ensina muitas sabedorias, né, que na correria do dia a dia passam despercebidos. Então, nós temos como base essa proposta de atenção interna, de conexão interna, mas nós temos outras ferramentas que vão agregar a essa proposta. Dentro ainda do que você falou agora, Rafaela e Renata, a gente observa que muitas pessoas vão aos consultórios buscar, né, uma solução para um problema, né, Aham. tentar encontrar uma verdade, né, tentar achar um caminho. E muitas vezes isso não acontece, elas não conseguem chegar a essa mudança. Aham. Então vocês, né, profissionais da área, poderia explicar por que que isso acontece? Uhum. Tem uma frase que a gente fala bastante, que é: o corpo pensa e o corpo sente. A mente pensa e o corpo sente. Eh, e quando a Rafa traz o exemplo, né, do limite, né, de como que eu resolvo isso, né? Geralmente eu penso: como que eu resolvo esse problema? Eu quero dizer não, mas eu não consigo. Então eu quero resolver isso, né? E aí a proposta como é poder sentir isso. E tem algo nesse sentir que ele, de alguma forma, traz uma conexão diferente com o problema, né? O que poderia ser um problema. Não necessariamente ele é um problema, não que a gente está negando, né? A gente não está excluindo que seja um problema. Às vezes aquilo afeta muitas áreas da vida da pessoa. Mas como é poder olhar para a mente que olha aquilo como um problema, e o corpo que traduz aquela experiência de uma outra forma, né? Então, até pensando no nome do nosso projeto, que chama Ser Corpo, né? Porque muitas vezes a gente olha para o corpo como se ele tivesse que responder a algo que a nossa mente quer que ela faça, ou quer que ela responda, né?
Não sei se eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas queria trazer essa perspectiva diferente, né? Que a gente traz que o corpo ele tem uma sabedoria, ele tem uma eh, algo que a nossa mente não acessa, né? Então a linguagem do nosso corpo é diferente. Então, se a gente tenta compreender o corpo com a nossa cabeça, o corpo sempre vai parecer um objeto, Sim. né? Então, assim, um objeto que não tem vida, não tem uma coisa própria, não tem uma sabedoria. Então, como seria a gente aprender essa linguagem que o nosso corpo está o tempo todo falando, através das sensações, através das nossas emoções, através dessas experiências que a gente sente, a gente não nomeia. Isso tudo é um mapa, né? É material para um estudo de aprofundamento que a gente pode fazer dessa entidade que é o corpo, né? Então a gente não tem um corpo, não só tem um corpo que está obedecendo às nossas demandas, que a gente acorda e leva ele para academia, e leva ele para comer, mas como e aí a gente volta para o silêncio, como é silenciar e poder ouvir o que o corpo quer, o que o meu corpo quer, né? O que ele precisa? Será que eu estou nutrindo ele da forma como ele gostaria, né? Será que eu estou dando o estímulo que ele gostaria? Então, esse estudo dessa linguagem que o nosso corpo tem é muito da nossa proposta, né? Então, poder também, trazer a compreensão, por que que eu não consigo dizer não, mas toda uma linguagem do corpo que ainda não consegue dizer não. E tem um porquê daquilo ainda não ter acontecido, né? E aí poder fazer esse estudo dessa linguagem do nosso corpo trazer o corpo também para ser incluído, né? Então, quando a gente quer resolver alguma coisa, é a mente dizendo para o corpo: você não sabe de nada, então eu preciso resolver isso, né? Então, como é na perspectiva de resolver com o corpo? Deixa o corpo resolver. Como seria o corpo resolver, né? Sim. Então, é uma Acreditar perspectiva e diferente. confiar, né? Que o Exatamente. corpo tem essas Sim, potencialidades. é a semente que brota sem a gente saber, sem a Dessa gente ter forma, então, controle. que a metodologia do ser corpo levaria, então, a pessoa, dentro desse acompanhamento terapêutico, a chegar a essa concepção da mudança que ele estava esperando, que ele estava buscando dentro do consultório, dessa maneira que seria conduzido o paciente, para chegar a essa Sim, mudança? sim. Possibilitar que cada pessoa faça as pazes com o próprio corpo, né? Que cada pessoa passe a olhar para o corpo não como nesse lugar de subserviência à mente, mas percebendo toda a potencialidade que o corpo tem, né? E aí eu percebo que muitas pessoas não conseguem avançar, não conseguem mudar, porque estão sobrecarregando a mente nesse trabalho de mudança, né? Não é que a mudança não passa pela mente, não é isso. Mas a mente faz uma parte do trabalho, né? E aí o corpo faz a outra parte. Só que a gente subestima o corpo, né? Desde que Descartes falou, penso, logo existo, né? A gente colocou a mente num lugar de superioridade, né? E não é Sim. por aí, né? Tem coisa que a mente não dá conta. Não é a mente quem vai fazer. Ela não tem recursos para isso, né? Tem coisa que é o corpo que vai fazer. E aí eu tenho uma coisa muito interessante, que é a respeito da gestação, por exemplo. Quem é mãe, e mesmo quem não é mãe, né, sabe disso. Não tem ali, eu tô gestando meu filho e eu vou pensar, opa, peraí, agora tá na hora de fabricar o pé do meu filho. Ah, não, hoje, pelas contas aqui, é o dia de fazer o sistema nervoso do meu filho. Não é mental, não é cognitivo, né? A gestação acontece de uma outra forma, numa outra instância, é o corpo que está gestando ali, né? Então,
Se o nosso corpo ele tem a sabedoria suficiente para gestar uma outra vida, como duvidar desse corpo, né? Como não confiar na sabedoria desse corpo? E muitas mudanças que a gente não consegue implementar na nossa vida é porque a gente está tentando fazer essa mudança só 50% dela, utilizando só o que a mente consegue nos oferecer e negligenciando o que o corpo consegue nos oferecer, né? Os recursos que o corpo consegue trazer para essa mudança. Então, muito da nossa proposta é ressensibilizar o contato com o corpo e possibilitar que cada um que venha até nós, né, possa encontrar no corpo todo esse potencial que ele tem e se valer disso para viver a vida. Porque a vida ela não é pensada, né, gente? A vida ela é sentida. Quer dizer, eu vou reconsiderar aqui. A vida não é só pensada, ela é pensada também, mas ela também é sentida. Se a gente só pensa a vida, a gente está desperdiçando muito da vida, né? A gente está deixando de sentir, por exemplo, frio na barriga quando a gente ganha um presente muito especial. Né? A gente está deixando de sentir o sabor de um alimento muito gostoso, de poder experimentar aquilo. Né? Se eu só penso sobre aquele alimento, se eu só fico ali querendo saber os ingredientes que foram feitos aquele alimento, eu estou perdendo a oportunidade de sentir aquele alimento. Degustar. Né? Degustar. E eu acho que muito mais do que ser uma proposta utilitária de resolução de problemas, né? A proposta do Ser Corpo é uma proposta, é um convite para se colocar na vida de um jeito mais integral. Né? Não só metade de mim está na vida, não só a minha metade racional, não só a minha cabeça está na vida, mas eu estou de corpo inteiro na vida. Né? Vocês têm falado muito nessa questão de apenas não falar sobre o problema, né? Você falar, mas saber também de que forma que o que ele desperta de sentimento naquele corpo ao falar daquele problema, né? De que forma, então, que a metodologia do Ser Corpo ajudaria nesse processo? Porque a gente vê que muitas pessoas vão numa terapia, né? E fala, nossa, eu falei do meu problema, mas não resolveu nada. E às vezes sai daquele tratamento, daquele acompanhamento, sem ter uma solução para o problema que ele tentou resolver. Então, de que forma, com essa nova metodologia que vocês estão apresentando, isso poderia surtir um efeito melhor, mais eficiente para esse paciente? Sim. A gente trabalha com alguns pilares, né? Pensando, por exemplo, hoje na vida mais prática, né? Que a gente não tem tempo para sentir, né? Muitas vezes acontece uma situação e a gente fala, deixa pra lá, não foi nada, né? E aí acontece outra, e aí você sente que aquilo de alguma forma te tocou, mas, nossa, a vida tá corrida, preciso fazer outras coisas, e a gente vai atropelando de alguma forma, né? Aquilo que a gente vai, os micromovimentos, a gente vai atropelando os micromovimentos. Então, a gente, a primeira coisa que a gente traz é abrir espaço, né? É abrir um espaço para aquilo, para que aquele micromovimento possa ser sentido, né? E abrir espaço muitas vezes é o silêncio. O abrir espaço, que é o contrário do falar, né? Não é resolver, falar, né? Não é pensar como é que eu posso resolver aquilo, né? Às vezes, ou falar do problema só, mas como é que eu posso sentir aquilo? Que eu falo, que eu sinto que de alguma forma tá me incomodando, mas eu quero logo resolver, né? Então a gente traz esse passinho, então vamos abrir espaço para isso, para a gente poder sentir isso melhor, para ver o que ela precisa, se ela tivesse uma voz, o que ela te falaria, né? E uma vez que esse espaço ele é dado, e que a gente pode juntas, né? Então a ideia é a gente acompanhar isso que está sendo visto, porque muitas vezes isso pode ser
é amedrontador, Sim. ou pode ser algo que eu não quero olhar, né? Porque de alguma forma eu sinto que eu não estou preparada. Então, a gente oferece essa companhia para a gente poder olhar juntos para aquilo que está sendo o foco agora. Uma vez que você abre espaço, a gente dá o foco para aquilo, né? E uma vez que aquilo é o foco, a gente passa para um outro movimento que é fazer companhia ou acolher aquilo, né? Ou escutar o que isso tá, tá querendo dizer, né? E, e aí, uma vez que a gente acolhe, que a gente abre espaço, que a gente acolhe, a gente oferece, de alguma forma, um cuidado um pouco mais aprofundado, se dentro da necessidade daquilo que está sendo visto, né? Um aprofundamento desse cuidado. Então, todas essas fases, de alguma forma, elas não são sobre só falar, né? Então, assim, a fala, ela, claro que ela acontece, porque à medida que a gente vai abrindo espaço, que a gente vai acolhendo, que a gente vai dando uma escuta mais profunda para aquilo, a fala, ela vem de um lugar orgânico. De repente, uma lembrança vem, ela pode falar de uma lembrança, né, de uma imagem que surge quando aquilo pode ser sentido. Então, a fala, ela não vem de um lugar tão de um lugar superficial, não sei se essa seria a palavra, mas de algo que, de alguma forma, a gente já sabe, né? Assim, eu já sei que é assim, já sei que eu sinto isso por causa disso, mas como é poder sentir tudo isso? Então, essa fala, ela vem conectado com o sentir, conectado com o corpo. Então, a gente vai costurando isso que vem da fala com o que é sentido no corpo. Então, essa costura é o que promove uma mudança, né? Sai um pouco desse convencional, né? Das terapias convencionais, que você só vai lá e fala, fala, fala. E na metodologia do ser corpo, você acaba colocando o corpo também como protagonista, né? Exato. Isso, Exatamente. isso. Às vezes o corpo vai falar de várias formas, né? Às vezes ele vai falar através de um som, às vezes ele vai falar através de um choro, às vezes ele vai falar através de um movimento, às vezes ele vai falar através de um bocejo, né? De um arrepio, né? O corpo, ele tem uma linguagem muito própria e ele fala de inúmeras outras formas que não seja apenas o verbal, né? A palavra em si. Isso tem a ver com a escolha do nome do projeto? Tem alguma ligação específica aí para poder escolher, né, o nome do projeto Ser Corpo? Isso foi determinante para vocês? Sim. Demais. Acho que o nome é uma provocação, né? Ser corpo. Peraí, ser corpo? Né? A ideia é promover esse questionamento mesmo. Como é me perceber sendo um corpo, em vez de tendo um corpo? Que é muito do que a Renata falou. O corpo, ele não está a serviço da mente. Né? Então, a partir do momento que eu me vejo sendo um corpo, a minha perspectiva a meu respeito e a respeito da minha relação com o mundo muda completamente. Entendi. E há quanto tempo vocês estão trabalhando nessa ideia do projeto? Como é que foi esse processo de maturação do Ser Corpo? Uhum. Então, ele foi muito no tempo dos nossos próprios processos pessoais, e também com os nossos estudos, com as nossas formações, de novo a costura, né? Então, a gente trouxe muito essa coisa da costura entre o que a gente pôde ir vivenciando à medida que a gente foi entrando em contato com essa nova possibilidade de ser, né? E eu não sei precisar, assim, sabe? Quando é que isso começou? Olha, eu diria que na minha experiência, desde que eu nasci, ou No até no caso. ventre da minha mãe. Porque
muito do ser corpo passa pela nossa experiência, Sim, né? Então, eu acho que de sim. alguma maneira, tudo que a gente experimentou ao longo da nossa existência foi aproveitado no ser corpo, né? Uma vivência da infância, os Muito. nossos próprios bloqueios, as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios problemas, né? Então, tudo isso foi material de estudo, não só do estudo teórico, mas do estudo experiencial, Uhum, né? uhum. Para que o ser corpo pudesse ser construído. E a gente foi Sim. entendendo o que foi funcionando com a gente, né? O que das teorias, das abordagens que nós estudamos, que nós nos formamos, né? Pode contribuir com essa experimentação do corpo, Sim. né? E a gente foi fazendo essa costura entre esses conhecimentos teóricos e o conhecimento de causa, né, da nossa própria experiência, e Sim. isso tudo formou o ser corpo. Tem uma palavra que eu acho que fala um pouco dessa maturação, que é a humanidade. É, porque eu sinto que a minha maturação enquanto processo pessoal foi muito nesse sentido do quão humana eu pude ser à medida que eu fui dando espaço para acolher tudo que eu sou enquanto mulher humana que sente dor, que sente tristeza, eh, e que não precisa sentir uma coisa só, né? E que sente muitas coisas ao mesmo tempo. É uma complexidade, né? Uma experiência, ela é muito complexa. Então, ela não envolve um só sentimento, muitas vezes. Envolve paradoxos, envolve contradições. E à medida que eu fui acolhendo esse campo infinito da experiência, que envolve uma experiência, eu sinto que o ser corpo foi sendo maturado, foi ganhando corpo nesse lugar do resgate dessa humanidade, né? E todos nós somos humanos, né? Então, quando eu falo da minha humanidade, eu estou falando da humanidade da Rafa, eu estou falando da sua humanidade. Então, a gente está tocando no mesmo lugar, né? Então, quando a gente chegou nesse território humano, onde a gente pôde dar permissão para Renata humana e para Rafaela humana existir sem julgamento, né, sem cobrança, sem exigir que aquilo fosse diferente, a gente sentiu que no ser corpo a gente podia fazer esse resgate dessa humanidade também, junto com o outro, né? Porque nos foi ensinado que tudo que é humano é errado, né? Ou que não pode existir, ou que é inadequado sentir se sentir triste, é inadequado ficar cansada, é inadequado perceber que de alguma forma você não tá naquele movimento criativo, que você tem que sempre estar muito criativa, com muita energia. Só que tá fazendo um paralelo com a natureza, né? As estações da natureza. Então, a gente nunca é uma coisa só, nunca vai ser uma coisa só. A gente nunca vai estar sempre produtiva, sempre com energia, sempre inspirada para viver, para trabalhar, né? E que em alguns momentos a gente vai tá flertando com o cansaço, com o desânimo, mas isso não é errado, isso é humano, né? Faz parte de qualquer corpo humano entrar em outro momento, né? Ter outras experiências, experimentar outras experiências. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, o corpo ele tá autorizado a sentir tudo isso. E é natural, né, gente? É natural, e como a gente desumaniza esse corpo, como se ele tivesse que ser uma coisa só, né? Uma coisa fixa, rígida. Isso a gente julga que uma pessoa também tem que ser assim, né? Se eu projeto na Rafaela que ela é uma pessoa, ela tem que ser sempre daquele jeito. Se ela mudar, eu vou rejeitar ela, eu vou julgar ela, eu vou desejar que ela seja diferente, né? Então, eu acho que o resgate dessa humanidade fala muito da maturação do projeto, que tem a ver com a maturação dessa humanidade pessoal e também
o que dá corpo para o ser corpo. Gente, e para qual público que é voltado o projeto Ser Corpo? Eu diria que a nossa proposta, ela pode ser para qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? Qualquer A ser nossa humano. proposta, ela é muito abrangente. Mas nesse momento, nós escolhemos um público que são mulheres adultas, né? É o público que a gente pretende trabalhar. Tem algum motivo específico por essa escolha? Acho que parte da nossa própria experiência, né? Eu imagino que as mulheres que vão chegar para nós são muito parecidas com a Rafaela de alguns anos atrás, com a Renata de alguns anos atrás. Sim. Então, até pela nossa experiência, né? Por essa sabedoria de causa, né? A gente se identifica com essas mulheres, a gente entende a dor dessas mulheres, né? A gente sabe o que é estar nesse lugar. E aí, por isso, o público ficou definido dessa forma. Entendi. Inicialmente, né? Inicialmente. Inicialmente, a gente tem outras propostas, outros projetos, mas nesse primeiro momento dessa maneira. Correto. Bom, gente, nós estamos caminhando para o fim do nosso Aham. podcast e vocês trouxeram uma proposta de um experimento aqui agora, não é isso? Sim, sim. É um Foi convite, um né? Essa convite. palavra a gente tem usado muito, né? Convite. Porque a nossa proposta toda é um convite, É um né? convite. É um convite porque a gente tem a ideia de sermos muito respeitosas, né? Ao processo de cada um. Ficarei muito feliz, né? Se o nosso convite for aceito, Sim, né? sim. Mas a proposta de agora, né? É de uma pequena prática de contato com esse senso corporal, né? Que pode ser sentido de forma profunda, sair um pouco desse nível mental, né? Descer o andar para o corpo e perceber o que esse corpo tem para dizer nesse momento. De forma muito individual, né? Porque cada corpo é um corpo, cada momento é cada momento. Uhum. E para dar uma palhinha daquilo que a gente quer propor com o ser corpo. Então, para quem está nos acompanhando nesse momento, quero convidar vocês a se colocarem numa postura confortável, experimentar tocar os pés no chão. Se ficar confortável para vocês, podem fechar os olhos. E aos pouquinhos, vá conduzindo a sua atenção para o seu corpo, para o que acontece dentro de você. Vai percebendo a respiração, de que maneira ela está acontecendo agora. Não precisa respirar mais lentamente. Não precisa mudar o ritmo da sua respiração. Você só precisa se dar conta de qual fluxo ela tem nesse momento. Perceba se é uma respiração rápida, se é uma respiração mais profunda, se é leve, ou se tem algo que está pesando a respiração. E a partir da respiração, veja se é possível expandir a sua percepção para toda a extensão do seu corpo. Desde os pés até a cabeça. Vá sentindo os pés que tocam o chão. Vá sentindo as pernas. O quadril. Perceba também essa parte central do corpo,
onde a gente acessa as nossas informações, as nossas emoções mais facilmente. Então, a barriga, peito, sem mudar nada. Nada precisa ser ajustado agora. Nada precisa ser compreendido agora. Nada precisa ser analisado. Só sentido. De repente você encontra alguma sensação que você não sabe exatamente o que é, que você não consegue dar um nome para ela ainda, mas você sabe que ela está aí. Você percebe essa sensação. E o convite agora é só perceber. Só se dar conta. Então vai sentindo as costas, pescoço, garganta, mandíbula, a cabeça. Se perceba por inteiro. E sim, os pensamentos também fazem parte de você. Perceba os pensamentos. Perceba que eles estão aí. Talvez te convidando a levar a sua atenção para outro lugar. Talvez te lembrando de uma tarefa que você deveria fazer. A mente não deve ser excluída, ela faz parte. E nessa conexão que você pode experimentar agora com o teu corpo, com tudo que você é, quero deixar uma pergunta. E aí essa pergunta, a ideia é não respondê-la racionalmente, mas deixar que o corpo responda. E o corpo responde através de sensações. A linguagem do corpo é essa. Então perceba o que surge no corpo, qual sensação surge quando você escuta essa pergunta. O que em mim precisa da minha atenção nesse momento? O que em mim precisa da minha atenção nesse momento? Veja o que surge. De repente surge um nó na garganta, ou um frio na barriga, ou uma pontada na cabeça, uma dor nas costas. Ou mesmo surge uma sensação prazerosa. Às vezes a gente tem uma mania de ficar procurando dor em tudo. Às vezes o que vai surgir para essa pergunta é algo gostoso de ser sentido. Esteja aberto para o que vier. Veja o que salta à sua percepção, o que se destaca dentre todas as sensações que você pode localizar agora, o que se destaca, o que mais chama a sua atenção. Essa é a resposta para a pergunta. E para escutar melhor essa resposta, você pode se aproximar dessa sensação. Você pode chegar mais perto. Você pode perceber os detalhes que essa sensação tem. Você pode se dar conta da extensão que ela ocupa no seu corpo. Você pode perceber se essa sensação tem uma cor. Se ela tem um som. Se ela tem uma imagem. Talvez essa sensação venha junto com uma memória de algo que te aconteceu.
Talvez essa sensação venha junto com a lembrança de uma pessoa. Talvez essa sensação, quando você chega mais perto, ela se intensifica. Ou talvez ela muda de lugar. Isso é a mudança. Isso é a possibilidade de escutar o que o corpo tem a dizer. O que o meu corpo sabe que a minha mente ainda não sabe? Veja se é possível registrar isso de alguma maneira na sua experiência, registrar essa sensação, registrar tudo que chegou. Esse foi um pequeno passo, um micromovimento, que pode dar abertura para outros tantos micromovimentos. E aos pouquinhos vai retornando a sua atenção para o ambiente onde você está, para as pessoas que estão com você. Vai se conectando mais aqui com a minha voz. Olha para a tela de onde você está nos assistindo. E perceba a paz e a leveza que são decorrentes e que vêm como consequência desse contato profundo com a sua experiência. Assim seria se fosse um acompanhamento, né, através do ser corpo, a metodologia seria aplicada dessa forma, na prática? Isso e muito mais. E muito mais. Essa é só uma das possibilidades. E uma coisa que eu acho que eu queria encerrar falando, né, de tudo que a gente pode acessar no nosso corpo, né, todas essas possibilidades de experiência, saber que independente da experiência que você sentiu, ela não te define, ela é uma parte sua, transitória, que está aí, presente, ela existe, a gente dá atenção, mas que ela é só uma experiência, né? Que ela não te define por completo. E isso é importante de dizer, porque muitas vezes a gente pode entrar em contato com algo desagradável, muitas vezes a gente pode ter a sensação de que nós somos aquilo, né? A raiva ou uma sensação de uma vingança, mas que é uma experiência que ela pode ter espaço porque algo maior observa tudo isso. Sim. Tem só um detalhe que a gente não abordou aqui, que eu lembrei agora, das nossas conversas, é que essa metodologia não é apenas aplicada dentro do consultório, né? Ela tem outras vertentes também. Porque às vezes quem está nos ouvindo, né, vai achar que é apenas paciente dentro do consultório sendo ouvido pelo terapeuta. A proposta do ser corpo vai um pouco além disso. Sim, sim. A gente quer dar ênfase para os grupos, né, para trabalhos em grupos. A gente entende que esse acompanhamento, ele ganha uma força, né? Tanto no sentido de a gente tocar muitas vezes a mesma dor. Então, uma situação que é apresentada por uma pessoa é algo que todo o grupo, né, também sente. E aí, além dos grupos terapêuticos, a gente também oferece retiros e vivências presenciais. Os grupos terapêuticos, a princípio, online, por enquanto, mas temos e queremos muito trazer esse presencial para o ser corpo, né? Então, a princípio, são esses formatos, mas que estamos aí abertos para outras possibilidades. Ótimo. Então, para quem está nos acompanhando e quer conhecer um pouco mais o ser corpo,
a gente tem 2 canais que as pessoas podem entrar em contato, não é isso? Isso mesmo. Pelo Instagram do Ser Corpo, né? Que é ser_corpo, correto? Isso. E também por e-mail, sercorpo.vivencias@gmail.com, para poder entrar, então, conhecer um pouquinho melhor desse projeto desenvolvido aqui pela Renata e também pela Rafaela, né? Que vale muito a pena conhecer essa nova proposta, né? Uhum. Eu acho que falar de saúde mental hoje em dia é mais do que necessário, né, gente? Principalmente nessa vida louca que a gente vive, nessa correria, vale muito a pena. Ainda mais associada com uma nova proposta e que faz a gente poder se conhecer melhor, né? Aham. E tentar achar soluções mais viáveis, mais práticas para o nosso dia a dia, para os nossos problemas e para as nossas vivências, não é isso? Uhum. Isso Isso aí. mesmo. Meninas, então nós vamos encerrar agora. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo tão significativo, né? Conhecendo essa nova proposta do Ser Corpo. E vocês estão convidados, então, para conhecer o projeto na íntegra com a Rafaela e também com a Renata. Muito obrigada pela companhia e por todas as informações compartilhadas conosco hoje, Mi. Muito Ah, obrigada. Obrigada também. Muito boa a Agradecemos. oportunidade. Obrigada.